Jornal Rio Doce está de volta. Na última sexta-feira, a Receita Federal realizou doações de agasalhos e celulares para entidades da região. Ao total, foram 29 entidades beneficiadas que se dedicam à promoção da saúde, da educação e da assistência social em Valadares. Com o tema Receita que Aquece, a segunda edição da campanha doou cerca de R$650 mil em produtos para Valadares e outras 10 cidades do leste de Minas. Entre os materiais doados estão itens de vestuários como blusas, casacos e calçados, além de 290 smartphones. As mercadorias são frutos de apreensões que a Receita Federal faz na vigilância das fronteiras durante o combate ao contrabando e descaminho de mercadorias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou o edital de concessão da BR-381 no trecho de Belo Horizonte a Valadares. A rodovia, conhecida por ser uma das mais movimentadas e perigosas do país, terá seu trecho concedido à iniciativa privada. O leilão está previsto para ocorrer no último trimestre de 2023. A BR-381, em Minas Gerais, compreende um trecho de 304 quilômetros que vai do entroncamento com a BR-116, em Governador Valadares, até o entroncamento com a BR-262, em Belo Horizonte. A concessão terá duração de 30 anos e os investimentos previstos ultrapassam a marca de R$10 bilhões. De acordo com a agência, os primeiros 2 anos de concessão serão voltados para a recuperação do pavimento. Confira agora o quadro de esportes com o apresentador Osmar Xavier. Boa noite para você, Luana Freitas. Boa noite para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando mais uma vez para falar de esporte. Nas 3 divisões do futebol mineiro, este final de semana, apenas o Cruzeiro na Série A, Patrocinense na Série D e o Atlético, que foi confronto mineiro contra o Democrata, venceram. A gente começa destacando exatamente a 4ª divisão do futebol brasileiro e falando deste duelo mineiro que aconteceu em São João del Rei, no estádio Joaquim Portugal. A Pantera não conseguiu pontuar diante do Esquadrão de Aço, lá do Campo das Vertentes. No primeiro tempo, o Atlético fez 1-0 com o zagueiro Gemes e segurou o resultado até o final da partida. Na etapa final, o Democrata tentou buscar o empate, mas não conseguiu. Com algumas mudanças do técnico Paulo César Chardong na sua equipe. O Nael acabou perdendo uma grande oportunidade na reta final da partida de conquistar esse ponto para a equipe democratense. O Democrata continua com o jejum de nunca ter vencido o Atlético jogando em São João del Rei. Apesar que no primeiro turno da Série D do Brasileiro, jogando em Valadares, a Pantera também venceu o time de São João del Rei por 1-0. O Democrata, com essa derrota, mesmo assim, garantiu a sua classificação para a próxima fase da Série D do Brasileiro matematicamente. Por quê? Porque o Resende acabou só empatando na rodada. E esse empate acabou, então, confirmando a classificação matemática da Pantera para a próxima fase da Série D do Brasileiro. O Democrata volta a campo exatamente contra o Resende na próxima segunda-feira, às 20h30 da noite, no Mamudão, em Governador Valadares. Vamos conferir na tela aí a classificação, então, do Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro. Em primeiro está agora o Atlético, que ultrapassou a Portuguesa, que caiu para o 2º lugar. O Democrata se manteve na 3ª colocação com 21 pontos ganhos e o Santo André chegou a 18 depois de vencer na rodada e ficou aí a um passo também de confirmar a sua vaga para a próxima fase. Então, Atlético, Portuguesa e Democrata já estão garantidos na próxima fase matematicamente. Santo André, Vitória, que venceu o Real Noroeste por 2-0, e o Resende, que será o próximo adversário da Pantera, brigam por esta última vaga, então, na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E ainda sobre a Série D, o Patrocinense deu um passo importante para garantir a sua vaga para a próxima fase, vencendo por 3-0, jogando dentro de casa a equipe do Operário do Paraná.
Este jogo foi válido pelo Grupo 7. Agora falando da Série A do Campeonato Brasileiro, os 3 mineiros entraram em campo no final de semana, no sábado. E o Cruzeiro foi o único a vencer na primeira divisão. Jogou contra o Vasco em São Januário e com gol de Machado, volante cobrando falta, venceu por 1-0 o time vascaíno. Não havia presença de torcida porque o Vasco foi punido pelo STJD devido às confusões que aconteceram em São Januário. Também no sábado, América e Atlético entraram em campo mais tarde, às 18h30. O América foi a Curitiba para enfrentar o Curitiba e acabou mesmo saindo na frente, fazendo 1-0 com o Juninho, tomando a virada. E ao final, perdeu por 3-1 a partida. Resultado este que jogou o América para a lanterna da Série A do Brasileiro, já que era um confronto direto contra o próprio Coxa, que começou a rodada na última colocação. Então, o time de Wagner Mancini não conseguiu ainda emplacar no Campeonato Brasileiro, mesmo estando na fase de quartas de final da Copa do Brasil e também nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Galo também acabou sendo derrotado e o Galo foi dentro de casa. No duelo para o Corinthians, perdeu por 1-0. O gol foi do Roger Guedes, que já vestiu a camisa alvinegra. O Atlético, mesmo dominando muito o jogo, principalmente na etapa final, não conseguiu concluir com eficiência dentro da meta do adversário. O seu principal jogador, o Hulk, acabou não jogando porque foi expulso na última rodada do Brasileirão e acompanhou com a sua família do camarote do Mineirão a partida e viu mais um revés do time atleticano. A classificação do Campeonato Brasileiro agora tem o Cruzeiro como o mineiro mais bem classificado. Está em 9º lugar, chegou a 21 pontos, ultrapassando o Galo, que caiu para a 12ª colocação com 20 pontos. O América, então, é o lanterna com apenas 9 pontos ganhos. A gente lembra que o Botafogo está imparável, venceu o Grêmio por 2-0 e abriu vantagem contra o próprio Tricolor. O Botafogo chegou a 36 pontos ganhos, está realmente sobrando no Campeonato Brasileiro 2023. É o que tínhamos de esporte aqui no Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Um abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser. E a edição do Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.